Boa noite, pessoal. Então vamos começar. O que tá faltando nessa página aqui? Tá faltando um pouco de estilo, né? Para a gente colocar estilo, o que que acontece? Antigamente a gente colocava estilo no próprio HTML, né? Eu vou até abrir uma página aqui, né? Vamos lá no W3C School. Se a gente vir aqui em HTML, se a gente vir aqui HTML estilos, né? Isso aqui, pessoal, é algo que não se faz mais, né? Assim, se você fizer, funciona, mas é algo que não se usa mais, né? E aí o que que a gente tem? Surgiu então o CSS. CSS significa eh, folha de estilo em cascata. Então, o que que acontece? Uma tag em HTML, ou seja, esse Pzinho aqui, que tem uma tag de abertura com uma tag de fechamento, eu vou abrir aqui o Paint para explicar para vocês. Então, o que acontece? Essas tags de abertura e fechamento, ela é chamado de tag em bloco, né? Então, a gente tem aqui a tela em bloco. Então, como que funciona? A tag é isso aqui, é como se fosse esse quadradinho. Então, o Pzinho é como se fosse esse quadrado aqui. E nesse quadrado, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, por volta, que eu vou fazer um outro quadrado, né? Isso aqui por volta, que tá branco, né? Eu vou até pegar o pincel. Isso daqui, ó, por volta, né? Significa a margem, né? A margem desse quadrado aqui, desse quadrado do centro. Fora isso, eu tenho a borda, que tá pretinha aqui, né? Eu vou até desfazer aqui, né? Vamos pegar, vou desfazer aqui também. Vou fazer um quadrado aqui um pouco mais, aí, ó, desse jeito. Vamos supor assim. Então, o que que eu faço? Eu vou vir aqui de amarelo. Então, isso daqui, ó, isso aqui que tá em amarelo, né? Veja só, né? Isso daqui que eu tô circulando é a margem desse quadrado que tá aqui dentro. Essa borda aqui é a borda desse quadrado aqui interno, certo? E antes disso, eu tenho também aqui, vou fazer um outro quadradinho aqui vermelho. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Eu tenho também bem juntinho aqui nessa borda. Não, tem que fazer um pouquinho mais para dentro, né? Bem juntinho aqui dessa borda, eu tenho o padding, ou seja, o preenchimento. Então é mais ou menos isso que funciona, ó. Eu tenho a margem aqui, eu tenho a borda e esse vermelho é o preenchimento. Aí essa parte que está em branca é a parte do quadrado mesmo, né? Então, o CSS, deixa eu abrir aqui. O CSS ele trabalha dessa maneira, ó, né? Veja que tem até esse quadrado retangular para mostrar para vocês. Então, é uma folha de estilo em cascata, certo? Ele é utilizado até hoje, né? A ferramenta hoje a gente está com o CSS3, né? É, é a ferramenta que é utilizada para separar o HTML, né? Vai deixar só o HTML dessa maneira e vai criar uma outra arquivo para fazer o CSS. Porém, é o seguinte, como vocês estão começando, eu não vou criar um outro arquivo para fazer CSS. Eu vou fazer o CSS aqui dentro mesmo. Por mais que o CSS aqui dentro não está sendo mais utilizado, né? Assim, é utilizado em poucas vezes, né? É utilizado realmente criar um arquivo só para o CSS. Eu vou começar fazendo aqui dentro para vocês verem como que é se fosse para fazer aqui dentro. Se ficar com muita linha de código, né? A gente já tem aqui 44 linhas de código, não, 47 linhas de código, né? Eu vou separar, certo? Eu vou começar a separar, mas por enquanto eu vou fazer aqui mesmo. Então, como que funciona? Eu vou vir bem aqui, ó, veja que eu estou aqui em HTML e CSS, né? Eu vou vir bem aqui e aqui vai falar o seguinte, ó, o exemplo, né? Então, para mim colocar o CSS, eu coloco aqui o estilo, né? Eu venho aqui no estilo e eu fecho esse estilo. Então, é mais ou menos o seguinte, né? Deixa eu voltar aqui para me ver. É no React, né? Então, eu venho aqui no React, venho aqui assim, né? Aqui o que que eu faço? Eu coloco um estilo,
né? Veja que completa para mim, é bem mais fácil. E se eu fechei, ele já fecha aqui para mim também, bem mais tranquilo, né? Quer ver, pessoal? Aqui eu posso ter os atributos, ó. Se eu apertar Ctrl espaço, eu tenho aqui vários atributos que eu posso ter, entendeu? Por enquanto a gente não vai colocar nada, vamos deixar assim mesmo. E aqui o que que eu vou fazer, ó? Aqui ele está fazendo o seguinte, ó. Se eu quiser mudar a cor do fundo, eu vou colocar o seguinte, ó. Background color e vou colocar a cor do fundo seguido de ponto e vírgula. Vou copiar aqui, né? Vou vir bem aqui, aqui dentro e vou colar, né? Isso aqui ele fica em volta, né? Ele fica em volta aqui do nosso elemento. Então, o que que acontece? O que significa esse body aqui, ó? Veja, eu tenho esse body aqui. Esse body não é o meu corpo. Eu tenho o head, que é o cabeçalho, eu tenho o título que está dentro do cabeçalho, agora eu tenho o estilo que está dentro do cabeçalho, fechou o cabeçalho, agora eu tenho o body. Então, eu vou falar o seguinte, ó, o meu body, dentro do meu body, aí eu vou abrir aqui esse nosso amiguinho aqui e vou fechar ele aqui, ó. Cara, veja como que o VS Code é muito da hora, cara. Ele já deu até a cor aqui, ó, em CSS aqui, ó, né? No caso aqui pareceu um RGB, a cor que esse border bill significa, ó, né? Feito isso, eu só salvo aqui, ó. Veja, muito, muito bom, cara. Agora eu venho bem aqui, ó, e vou dar um refresh. Então veja que já ficou azul, certo? É... Como já vai fazer aí 6 minutos, então a gente vai para a próxima aula.